Nosso joguinho bobo acabou salvando a vida da minha filha. Quando a Iris tinha 7 anos, ela ficou fissurada na ideia de que precisávamos de um jeito secreto para conversar caso acontecesse alguma emergência. Tinha acabado de aprender na escola sobre os decifradores de códigos da Segunda Guerra e estava convencida de que toda a família deveria ter sua própria linguagem. Achei fofo e entrei na onda. Passamos um fim de semana inteiro inventando o que ela batizou de Sistema Sunshine, porque queria que o nome fosse alegre e inocente. Balões vermelhos queriam dizer perigo ou não estou segura. Visitar a tia Clara era nosso jeito de dizer chame a polícia, mesmo sem a gente ter uma tia Clara. Aula de piano queria dizer alguém está me machucando, que era assustadoramente específico para uma criança de 7 anos. Fazer limonada queria dizer estou com medo, mas não posso falar abertamente. Casa de praia era código para estou sendo levada para algum lugar contra a minha vontade, por causa do nosso lugar de férias em Mendocino. A gente praticou como se fosse brincadeira durante meses, encaixando as frases do código no jantar ou durante viagens de carro. Se eu falasse que estava pensando em balões vermelhos, a Iris logo respondia com a frase de segurança, que era papai comprou flores, significando que estava tudo bem mesmo. Se ela não dissesse essa frase, era para eu levar a sério. Quando a Iris fez 10 anos, praticamente esquecemos do Sistema Sunshine. A rotina ficou agitada com os treinos de futebol, meus prazos no trabalho e as confusões de amizade dela. O código virou só piada de vez em quando, tipo, lembra quando você me fez decorar aquelas frases estranhas? Mas percebi que ela ainda usava algumas expressões sem nem perceber, como quem bate na madeira ou desvia de rachadura na calçada por superstição de infância. Ela falava em balões vermelhos quando estava nervosa por causa de alguma prova, ou dizia que precisava de aula de piano quando estava sobrecarregada. Isso acabou virando parte do jeito dela de se expressar, quase sem percebermos. Quando a Iris fez 14 anos, começou a namorar o Cody, um garoto do primeiro ano. No começo, ele parecia um bom menino, educado quando ia buscá-la, notas boas, jogava no time de basquete da escola. Minha ex gostava dele porque ele fazia parte do grêmio estudantil. Eu, por outro lado, tinha um pressentimento ruim sobre ele, mas não sabia explicar. Talvez fosse só preocupação de pai, principalmente porque ele afastava a Iris dos amigos quando estavam juntos em grupo. 3 meses depois de começarem a namorar, as mensagens da Iris mudaram. Ela sempre foi de mandar mensagem o tempo todo, me enviando memes e comentários aleatórios durante o dia, mas de repente ficou mais distante. As mensagens eram curtas e raras. Quando eu perguntava sobre a escola, respondia só com uma palavra. Se eu sugeria um jantar, dizia que já tinha combinado algo com o Cody. Comentei com minha ex, mas ela disse que isso era coisa de adolescente mesmo, que eu estava exagerando e precisava dar espaço. As mensagens pareciam normais à primeira vista, mas tinham algo diferente. Estavam formais demais, sem aqueles jeitos espontâneos e emojis de sempre. Até que numa quarta-feira à noite recebi uma mensagem que me fez gelar. Tive um ótimo dia hoje. O Cody me levou para ver balões vermelhos pro baile de Dia dos Namorados. Talvez a gente faça aula de piano juntos porque os dois precisam aprender. O comitê do baile está pensando em fazer na casa de praia, pensando em fazer limonada para vender doces. Na hora que li, minhas mãos começaram a tremer. Cada frase era um alerta do nosso código. Balões vermelhos, aula de piano, casa de praia, fazer limonada. Mas não tinha a frase de segurança. Nada de papai comprou flores para mostrar que era brincadeira. Fiquei olhando para o celular tentando me convencer de que era só coincidência, que ela só tinha usado as frases antigas sem querer. Mas ela nunca tinha mencionado esse baile antes, nem fazia parte de nenhum comitê, e na cidade nem existia casa de praia. Ela colocou todos os sinais de perigo na mesma mensagem. Não podia ser acaso. Era óbvio que alguém estava machucando ou assustando ela, e que ela não podia falar abertamente comigo. Liguei para ela na hora, mas caiu direto na caixa postal. Tentei mais 3 vezes e nada. Mandei mensagem perguntando se estava tudo bem, sem resposta. Liguei para minha ex, que disse que a Iris estava dormindo na casa da Mallory e que eu estava só exagerando. Mesmo assim, fui até a casa da Mallory e toquei a campainha às 9h30 da noite. A mãe dela atendeu meio surpresa e disse que a Iris não estava lá, que fazia semanas que nem via a Iris. Perguntou se estava tudo certo, inventei uma desculpa qualquer sobre planos trocados e voltei correndo pro carro. Liguei de novo para minha ex, que finalmente admitiu que a Iris não estava na Mallory. Na verdade, ela estava na casa do Cody porque os pais dele tinham viajado e ela estava ajudando ele a estudar. O jeito despreocupado da minha ex me deixou furioso. Nossa filha de 14 anos dormindo na casa do namorado, sem adulto nenhum, e ela achando normal. Pedi o endereço do Cody. Ela se recusou a me dar, dizendo que eu ia fazer a Iris passar vergonha chegando lá daquele jeito. Depois de discutir por uns 5 minutos, ela me passou o endereço só pra eu parar de insistir. Fui dirigindo feito louco, cheio de pensamentos ruins na cabeça. E se eu estivesse errado? E se a Iris só estivesse usando as frases antigas sem pensar?
E se eu chegasse lá e passasse vergonha? Mas e se eu estivesse certo e algo realmente horrível estivesse acontecendo? Quando parei em frente à casa do Cody, vi que todas as luzes estavam apagadas, menos uma janela no andar de cima. Fiquei alguns minutos no carro tentando decidir o que fazer, até que vi movimento na janela iluminada, alguém andando de um lado para o outro, e ouvi gritos. Era uma voz masculina, alta e brava, mas não conseguia entender o que estava dizendo. Saí do carro e tentei a porta da frente, que estava destrancada. A casa estava uma bagunça, móveis caídos na sala, vidro quebrado na cozinha. Subi a escada correndo, seguindo a voz do Cody até um quarto no fim do corredor. A porta estava fechada, mas não trancada. Ouvi ele gritando com a Iris, dizendo que ela não podia mandar mensagem para ninguém sem a permissão dele. Ouvi a Iris chorando, dizendo que só estava falando comigo sobre coisas da escola. O Cody chamou ela de mentirosa e disse que tinha visto a mensagem, que sabia que ela estava tentando avisar alguém. Foi aí que eu percebi. Ele tinha meio que sacado o código. Não sabia exatamente o significado das frases, mas já tinha entendido que ela estava tentando dizer algo por trás daquelas palavras. Abri a porta e dei de cara com a Iris encurralada no canto, o celular dela em pedaços no chão e o Cody em pé, ameaçador, com o punho levantado sobre ela. Assim que me viu, ele baixou a mão rapidinho e tentou bancar o educado. Oi, Sr. Wallace, a gente só estava discutindo. Mas bastou olhar para o rosto da Iris marcado por um tapa para eu saber exatamente o que tinha acontecido ali. Falei para ela vir comigo na hora, mas o Cody se plantou na frente dela, barrando minha passagem. Falou que a Iris não queria ir embora, que ia ficar com ele e que eu precisava sair da casa dele. A Iris chorava cada vez mais alto e tentava chegar até mim, mas o Cody agarrou o braço dela e puxou de volta. Foi aí que vi as manchas roxas subindo pelo antebraço dela, bem no formato de dedos. Parti para cima do Cody e dei um empurrão tão forte que ele tropeçou e largou a Iris. Ela correu direto para mim e eu me coloquei entre ela e ele. O Cody começou a gritar, dizendo que eu não podia invadir a casa dele e partir pra cima dele daquele jeito, que ia chamar a polícia. Falei pra ele ligar sim, que eles iam querer ver de perto os hematomas no braço da minha filha. Fomos indo em direção à porta, passo a passo, até que o Cody mudou completamente de atitude. A fachada de gente fina caiu, e eu vi o verdadeiro monstro com quem a Iris estava lidando. O rosto dele se contorceu de raiva pura, enquanto ele pegava um taco de beisebol do lado da mesa. Ele disse que ninguém ia sair dali até a Iris admitir que era mentirosa e pedisse desculpas por tentar ferrar com ele. Empurrei a Iris para trás de mim e mandei ela correr para o andar de baixo e ir direto para o carro. Ela hesitou e eu praticamente berrei para ela ir. Ela disparou escada abaixo e eu ouvi os passos correndo pelo corredor. O Cody tentou passar por mim para ir atrás dela e quando bloqueei, ele balançou o taco na direção da minha cabeça. Só deu tempo de me abaixar e sentir o vento passando perto do ouvido. Ele tentou de novo e dessa vez acertou meu ombro. Uma dor aguda e forte se espalhou pelo braço. Me lancei em cima dele antes que ele atacasse de novo. E nós dois caímos em cima da mesa, derrubando papéis e eletrônicos para todo lado. Lutamos no chão, ele tentando alcançar o taco e eu tentando segurar ele. Ele era mais forte do que eu esperava e conseguiu me empurrar para longe. Fui me arrastando para trás enquanto ele se levantava, taco em punho. Foi aí que ouvi o som da sirene se aproximando. A Iris devia ter ligado pro 190 do meu carro. O Cody também ouviu. Ficou paralisado, ainda segurando o taco. Olhava de mim para a janela e para a porta, tentando decidir se dava tempo de terminar o que começou antes da polícia chegar. Vi a hora que ele resolveu fugir. Largou o taco, saiu correndo e me empurrou contra a parede no caminho. Escutei ele descendo as escadas apressado e depois a porta dos fundos batendo forte. Quando consegui descer, as luzes vermelhas e azuis já iluminavam toda a sala e 2 policiais entravam com a mão nas armas. Levantei as mãos e comecei a explicar tudo, falando tão rápido que mal conseguia respirar. Um policial foi direto checar a Iris no carro, enquanto o outro anotava o que eu dizia. Logo chegaram mais viaturas e começaram a procurar o Cody pela vizinhança. Um dos policiais achou ele escondido no galpão do vizinho uns 20 minutos depois. Trouxeram ele de algemas e ele não parava de gritar que era tudo um engano, que eu tinha atacado ele dentro da casa dele. Mas aí a Iris mostrou os hematomas para os policiais e contou sobre meses de violência e controle cada vez piores. Eles tiraram fotos das marcas dela sob a luz da viatura, e eu fui enxergando ferimentos que nem tinha reparado. Marcas de dedos nos braços, um olho roxo disfarçado de maquiagem, marcas no pescoço em forma de mão. O fotógrafo registrava tudo enquanto a Iris tremia e chorava. Perguntaram se queríamos prestar queixa, e eu respondi na hora que sim. Um dos policiais explicou que, com as provas físicas e o ataque com o taco presenciado, o Cody provavelmente seria indiciado por vários crimes graves: agressão, lesão corporal, cárcere privado. Pegaram o celular destruído da Iris para juntar de prova e recolheram o taco lá de cima. Uma detetive chegou logo depois e levou a Iris para outro carro para ouvir tudo com mais detalhes.
Fiquei do lado de fora, olhando pela janela enquanto minha filha contava meses de abusos e a detetive anotava tudo. Minha ex-mulher apareceu meia hora depois, avisada por um dos policiais. Quando viu os machucados da Iris, desabou a chorar, dizendo que não fazia ideia do que estava acontecendo, que não sabia de nada. Eu só queria gritar com ela por não ter acreditado em mim quando eu disse que tinha alguma coisa errada. Fomos todos para o hospital para registrar os ferimentos da Iris direitinho e ver se tinha mais alguma coisa que não dava para ver. O médico que examinou ela encontrou 3 costelas trincadas, vários hematomas por todo o corpo e sinais de estrangulamento de uma semana atrás, que ela tentava esconder com gola alta. Cada novo machucado era um soco no estômago. O médico perguntou com todo cuidado se tinha tido abuso sexual, e a Iris balançou a cabeça dizendo que não, graças a Deus. Ela ficou internada em observação e recebeu orientações sobre apoio psicológico e grupos de ajuda. No dia seguinte, a detetive voltou avisando que o Cody tinha sido formalmente acusado de agressão agravada, lesão corporal, cárcere privado e agressão com arma perigosa por conta do taco. A fiança estava em US$100 mil, valor que os pais dele não tinham como pagar. A detetive contou que aprofundaram a investigação e encontraram mensagens dele para amigos, se gabando de controlar a namorada e postando foto da Iris chorando com legenda dizendo que colocou ela no lugar. Provas das redes sociais que iam ajudar muito no processo contra ele. Nos dias seguintes, a verdade toda veio à tona. O Cody começou a ficar possessivo 1 mês depois que começaram a namorar. Vivia checando o celular da Iris e explodia de raiva se ela falava com outros meninos. Foi afastando ela dos amigos, arrumando briga sempre que ela queria sair sem ele. No começo eram empurrões nas discussões, depois tapas e socos. Ele ameaçava se matar se ela tentasse terminar, mostrava remédios dizendo que já estava tudo planejado. Convenceu ela de que ninguém acreditaria nela, que ia dar um jeito de pôr a culpa toda nela, e conseguiu. A Iris ficou presa, morrendo de medo e totalmente sozinha, porque ele cortou todos os laços que podiam ajudar. A única coisa que ele não conseguiu controlar foi aquela mensagem que ela mandou enquanto ele estava no banheiro, cheia de palavras-código que ela lembrou, torcendo para eu reconhecer depois de tanto tempo. Ela me contou depois que quase perdeu as esperanças de que eu percebesse, achou que talvez eu tivesse esquecido o sistema ou pensado que eram só palavras jogadas ao acaso. 3 semanas depois teve a audiência preliminar. A Iris teve que contar tudo sobre o abuso enquanto o Cody encarava ela de uma distância de uns 6 metros. Ela estava apavorada, mas conseguiu falar, a voz trêmula mas decidida, contando em detalhes cada episódio. O juiz viu motivos suficientes para todas as acusações e determinou que o Cody não podia chegar perto da Iris, da nossa casa, da escola dela ou de qualquer outro lugar onde ela pudesse estar. Saiu uma ordem de restrição e ele precisou usar tornozeleira eletrônica assim que os pais dele conseguiram pagar a fiança. O julgamento ficou marcado para dali a 6 meses e o promotor avisou que as provas eram tão contundentes que o advogado do Cody já estava tentando negociar um acordo. Enquanto isso, a Iris começou a fazer terapia 2 vezes por semana com uma psicóloga especializada em vítimas de violência doméstica. Foi diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático e precisou tomar remédios para controlar os ataques de pânico que começaram desde então. Ela acordava gritando, atormentada por pesadelos em que o Cody a perseguia ou machucava. Não conseguia ficar em lugares fechados sem sentir pânico. Parou de comer e perdeu 7 quilos em 1 mês. Ver a luta dela para se reerguer era muitas vezes mais doloroso do que a noite em que encontrei tudo acontecendo. Minha ex-mulher e eu tivemos muitas conversas difíceis sobre como deixamos passar os sinais. Ela confessou que preferia acreditar que a Iris vivia um namoro adolescente comum, porque admitir os sinais de alerta seria reconhecer que falhou em proteger nossa filha. Se convenceu de que os hematomas que a Iris explicava como machucados de futebol eram só isso mesmo, que a perda de peso era coisa de adolescente tentando emagrecer, que se afastar dos amigos era normal de namoro. No fundo, ela só via o que queria, não o que estava diante dos olhos. Começamos a fazer terapia familiar juntos para tentar lidar com a culpa e entender como podíamos apoiar melhor a Iris. A terapeuta explicou que agressores costumam ser mestres em parecer pessoas normais para pais e autoridades, enquanto aterrorizam suas vítimas longe dos olhos de todo mundo, e que é muito comum as famílias não perceberem porque o abuso é sempre muito bem escondido. Isso ajudou um pouco, mas eu ainda me sentia como se tivesse falhado com a Iris por não perceber antes o que estava rolando. 6 meses depois daquela noite, o Cody aceitou um acordo para não ir a julgamento. Se declarou culpado por agressão agravada e lesão corporal. Em troca, as outras acusações foram retiradas. Pegou 3 anos de internação em instituição para menores, mais 2 anos de liberdade assistida, além de ser obrigado a fazer cursos de controle de raiva e prevenção da violência doméstica. Ficou definida uma ordem de restrição permanente que impede ele de chegar perto da Iris.
Não era tanto tempo quanto eu queria, mas o promotor explicou que para conseguir uma pena maior, a Iris teria que passar por um julgamento completo, revivendo o trauma e sendo interrogada. Disseram que aquele era o melhor resultado realista. A Iris chorou de alívio quando o juiz deu a sentença, como se tivesse prendido a respiração durante meses até ouvir que ele finalmente teria alguma consequência. Na hora, o advogado do Cody tentou pintar ele como um adolescente problemático que cometeu erros, mas a juíza não caiu nessa. Olhou direto para ele e disse que o que ele fez foi violência doméstica, que aterrorizou a Iris de forma sistemática e que tinha sorte de estar ali como menor e não como adulto. Hoje a Iris tem 17 anos. Já se passaram 3 anos desde aquela noite. Continua indo à terapia toda semana e provavelmente vai precisar por bastante tempo ainda. Ela ficou desconfiada perto de meninos da idade dela. Não namorou mais ninguém. Às vezes ainda tem crises de pânico que aparecem quando alguma coisa faz ela lembrar do Cody, seja um cheiro de perfume, seja uma cena agressiva num filme. Mas ela está se recuperando, devagarzinho. Voltou a jogar futebol, se reaproximou dos amigos e está se inscrevendo em faculdades. Até pensa em estudar psicologia para ajudar quem passou por abuso. Criou um grupo de apoio na escola para vítimas de violência em namoro. Compartilha a própria história para ajudar outros jovens a identificar sinais de alerta. Transformou o trauma em ativismo, o que a terapeuta disse ser saudável para ela retomar o controle da própria vida. E o sistema Sunshine continua, só que agora ficou mais elaborado. Balões vermelhos ainda sinalizam perigo, mas inventamos frases novas para situações diferentes. Pensar em acampamento de verão quer dizer estou sendo seguida, o jardim precisa ser regado. Significa estou em perigo físico. Olhar fotos antigas quer dizer preciso de você agora, mas não posso explicar o motivo. A Iris me fez prometer que vou ensinar esse sistema para qualquer pessoa com quem eu me envolva seriamente no futuro, para que elas também possam pedir ajuda se um dia se sentirem inseguras. Ela quer que mais gente próxima saiba, e não só eu. Já ensinou tudo para as 2 melhores amigas, que treinaram até ficar automático. Elas já usaram o código 2 vezes, em situações que não eram emergências, mas poderiam ter virado problema. Uma quando um cara numa festa não aceitava um não, outra quando o ex-namorado de uma amiga começou a agir estranho. O código deu a elas um jeito discreto de pedir ajuda sem chamar atenção nem piorar a situação. A Iris agora também ensina crianças mais novas a criar códigos de segurança em família. Faz trabalho voluntário num centro para jovens e dá oficinas sobre segurança pessoal, inclusive estratégias de comunicação para quem não pode pedir socorro diretamente. Sempre reforça que esses códigos só funcionam se forem ensinados e praticados com frequência, até virarem automáticos em situações de crise. As crianças adoram porque parece brincadeira, mas a Iris faz questão de mostrar que é uma ferramenta séria, que pode salvar vidas. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Se gostou, deixa seu like, comenta e se inscreve para não perder a próxima história.